Olá, eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia, e hoje nós estamos recebendo aqui mais uma vez uma pessoa que tem profundo conhecimento dos temas tratados com relação à energia e também ao agro. Estou falando de um consultor que é especialista nos assuntos legislativos e coordena a frente parlamentar do biodiesel. Estou falando do engenheiro agrônomo João Henrique Rummel. Tudo bem, João? Tudo bom, é uma satisfação estar mais uma vez aqui contigo e a gente está podendo conversar aqui. Muito bem, João. João, como é que está hoje a questão que foi muito debatida no início deste ano, a questão das fraudes que comprometeram muito a evolução das misturas dos biocombustíveis? O que está sendo tratado agora e qual é o encaminhamento que se faz necessário para passar uma régua nessa questão? Olha, Donizete, nós estamos tendo uma experiência bastante interessante a nível de Brasil, porque é o seguinte, o setor produtivo, a cadeia produtiva como um todo se juntou e está começando a fazer um trabalho conjunto de defesa da cadeia produtiva para melhorar a qualidade e garantir a sustentabilidade do processo como um todo. Então, nós estamos reunindo e fazendo um estudo de como que a gente pode dar melhor condições de fiscalização, como é que a gente pode realmente deixar o combustível realmente seguro para o consumidor. Assim, uma das primeiras ações que nós estamos fazendo foi a compra de um equipamento para agilizar a fiscalização, onde o resultado não demora mais 30 dias, ele sai na hora. A ação, todas as ações, todos os elementos podem ser feitos de atuação feitos na hora. Então, isso é uma coisa muito salutar, onde tem aí as empresas das associações de biodiesel, como a Biov, a Probio e a Ubrabio, doando conjuntamente com o ICL e as distribuidoras de combustível. Tá certo? Agilizando isso. Uma coisa também que nós estamos fazendo é o seguinte, aumentando as penalidades e criando a condição para montar um sistema de monitoramento sobre balanço de massa para que a MP possa agir rapidamente e pontualmente. Nesse caso, João, a fraude, ela não é somente uma fraude ao combustível, é uma fraude à sociedade, é uma fraude que polui mais, é uma fraude que recolhe menos tributo, é uma fraude porque o cidadão está comprando gato por lebre, vamos chamar assim, né? Quais são os prejuízos que a sociedade tem decorrente dessas fraudes que ocorrem no setor de combustíveis? Olha só, tudo bem, aumentando o biodiesel, você tem uma série de benefícios vinculados, como a saúde, a menor quantidade de partículas no ar, a questão ambiental, a pegada de carbono, tudo isso. Mas eu vou falar uma coisa para você, o grande prejuízo disto, tá certo, que ocorre dentro desse processo é o dano ambiental, é o dano à saúde humana, mas também o dano da falta de industrialização, falta de geração de emprego, falta de agregação de valor nas cadeias produtivas que a gente mais tem competitividade no mundo, que chama-se proteína. Esse assunto nós vamos falar em seguida, a questão das proteínas. Mas vamos ainda continuar aqui na fraude. E o próprio Ministério de Minas e Energia também está integrado nessa questão, né? Como é que o governo está operando isso? Olha só, o governo está dando apoio, está integrando, nós estamos até não só o governo, ele está colocando todo um processo de esforço, colocando projetos de lei, nós apresentamos projetos de lei para disponibilizar a nota fiscal para fazer o controle de balanço de massa durante a cadeia produtiva toda, aumentamos a penalidade, estamos tentando aprovar lá o devedor contumaz, o conceito para que todo mundo possa ser penalizado. Até também estamos tentando colocar o crime de quadrilha do PCC como crime de terrorismo, para aumentar as penalidades e fazer isso. E o Ministério hoje está organizando isso, está cada dia se aproximando do setor produtivo para que possam ser implementadas medidas que realmente façam o controle e que o setor seja estável quanto à sua produção e não tenha sobressaltos de concorrência desleal.
Esses equipamentos que o setor produtivo está oferecendo, vamos chamar assim, para a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, são os espectrofotômetros. Eles, em alguns dias, vão ser entregues ao Ministério de Minas e Energia, ANP. Já tem alguma previsão para isso? Nós estamos pré-agendado um evento para o dia 24 agora, onde a gente vai fazer a entrega para o Ministério dos 6 equipamentos que foram adquiridos e que vai proporcionar uma agilidade, uma fiscalização muito mais rápida e que vai ter uma penalidade também muito mais rápida. Isso é muito importante para a sociedade e você que está nos acompanhando, isso tem um reflexo diretamente no seu bolso, porque às vezes o indivíduo que está fraudando, ele não necessariamente está colocando um combustível que é exatamente aquilo que você está comprando. Então, é muito importante para você que está nos acompanhando ficar de olho nisso. Não aceite de maneira nenhuma combustíveis fraudados. E essa é uma preocupação muito grande da Frente Parlamentar do Biodiesel, juntamente com outras entidades, né? Quais são as outras entidades, além de que você citou aqui, que estão nesse mesmo, vamos dizer, nesse mesmo diapasão aí para combate às fraudes? Olha só, todas as entidades vinculadas à cadeia produtiva. Dentro da produção, quem produz o petróleo, quem refina, quem importa, quem produz o álcool, quem produz o biodiesel, todo mundo está dentro da cadeia. Quem transporta, tá certo? Quem armazena, tudo isso tem uma cadeia de logística que está sendo, que vai ser bastante beneficiada com isso e está participando. O posto de gasolina, os TRS, todo mundo que está dentro da cadeia também está participando para fortalecer esse combate à fraude. E com apoio forte do Legislativo também, né? Tanto forte que ele até está agilizando e facilitando a tramitação de coisas mais ágeis para que possa realmente facilitar essa fiscalização e esse controle. Muito bem. Bom, esse assunto da fraude, você quer fazer mais algum comentário ainda, João? Não, eu acho que tem que ter a participação de todo mundo e fortalecer isso, mas é isso. E você que está nos assistindo, se souber de alguma situação dessa, denuncie para a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, porque eles vão tomar as providências, tenho certeza disso. João, um outro tema que é muito importante para o momento aqui é a questão da produção de alimentos, né? Como que o segmento de produção de biocombustíveis favorece, porque tinha gente falando que concorria, eu já vou virar essa página. Na realidade, sim, como que o setor de biocombustíveis favorece a produção de alimentos, a produção de proteínas? Olha só, isso é muito importante para olhar para você. Olha só, quando o Brasil hoje, a cadeia mais forte nas exportações, onde a gente tem mais vantagem competitiva, é na exportação de proteína, é maior do que a do petróleo. Só que essa proteína nós podemos de exportar ela de 2 formas, de forma quase natural, que é a forma de grão, tá certo? A gente pode vender essa proteína na forma de farelo e pode vender essa proteína na forma de animal. Só para você ter uma compensação, é o seguinte, quando eu exporto farelo, eu ganho, farelo não, milho ou soja, eu ganho 1. Quando eu vendo farelo, tanto de milho quanto de soja, eu vou ganhar 4. E quando eu exporto proteína animal, que é a carne de frango, suíno, qualquer coisa, eu ganho 14. Então, eu tenho um ganho significativo de renda, tá certo? Eu tenho um ganho de superávit na balança comercial. Tudo isso tem que ser colocado, que é uma forma simples de se fazer, mas para isso a gente tem que intensificar a pecuária de uma forma geral, para que a gente possa produzir eficientemente isso e realmente ter essa vantagem de troca que eu... Além disso, João, tem a questão da segurança econômica também, né? Quando você exporta o grão, né, você praticamente exporta para um país. Quando você exporta o farelo, você exporta para uma dezena de países. E quando você exporta carne, você exporta para uma centena de países. Então, você consegue diversificar o mercado.
Isso também é uma vantagem para o país, no caso o Brasil, que é um grande exportador de proteínas. Olha só, a grande vantagem que o Brasil vai ter dentro desse processo, que o biodiesel proporciona isso, é o seguinte, que quando eu esmago soja, eu tenho dois produtos, o farelo e o óleo. O óleo acaba sendo um subproduto do farelo. O farelo vai virar carne. E o óleo, hoje, ele é consumido só para o consumo humano e algumas aplicações industriais. Isso consome simplesmente 4 bilhões de litros de leite, tá certo? Então, quer dizer, é muito pouco. Então, o que acontece? A gente tem que, para esmagar mais e produzir mais carne no Brasil, eu preciso produzir, eu vou ter que esmagar soja para produzir o farelo e eu vou ter uma produção de óleo. Isso é muito ruim. Agora, quando eu utilizo isso, eu tiro isso do mercado. Agora, é a forma mais barata de você ter o petróleo, de você ter energia, de você facilitar o programa, porque os outros 80% vai ser farelo, que vai para a proteína. Tá certo? Eu posso aumentar, de vez de exportar carne, de vez de exportar o grão, eu posso exportar a carne. Mas o que acontece? Eu, para exportar carne, eu tenho que fazer com óleo de soja. Então é o seguinte, hoje nós vamos produzir 170 milhões de toneladas de soja. Se eu for esmagar isso hoje, vai dar 28 bilhões de litros de óleo de soja. Eu só consumo 4. O que eu vou fazer com o restante? Então, para não ter resíduo, combater o meio ambiente, tudo que você defendeu anteriormente, tá certo? Eu vou ter que achar uma destinação para isso, tá certo? E a melhor forma de fazer isso é fazer o óleo de soja. Nós temos agora um intervalo. Esse assunto nós vamos continuar, inclusive eu gostaria que você convidasse quem está nos acompanhando aqui a um evento que você vai organizar para discutir esse ponto. Você está no programa Energia Agro e daqui a pouco a gente volta. Este é o programa Energia Agro. Estou aqui entrevistando João Henrique Rúmel, que é um especialista nos assuntos relacionados à energia e ao agro. João, você estava falando aqui há pouco sobre a questão da produção de proteínas, o quanto que os biocombustíveis, em especial o biodiesel, têm uma relação direta com a produção de proteínas. Inclusive, você está organizando um evento que vai tratar desse tema. Quando que vai ser? Podia convidar os nossos ouvintes aqui a acompanhar isso também. A gente está querendo, na Frente Parlamentar da Agropecuária, precisa começar a debater com a sociedade. A sociedade precisa começar a entender o que é a complementariedade de você produzir energia e produzir alimentos. Então, no dia 21 de agosto, na CNA, aqui em Brasília, nós vamos fazer um evento para ter dois debates muito importantes. O primeiro é debater que é o seguinte, acusa-se o Brasil de que a produção de biocombustível compete com a produção de alimento. E, na realidade, o biodiesel, ele complementa. Quando eu produzo etanol, também ele complementa. Porque é o seguinte, eu tenho um resíduo, eu tenho um produto do esmagamento que vai ter o farelo, e esse farelo vai para a alimentação animal, ele sobra uma coisa chamada óleo, tá certo? Ele produz o bagaço, e tudo isso vai virar energia. Tá certo? Então, isso é uma complementariedade. Hoje, qual é o grande problema de esmagar mais soja no Brasil? É que a gente não consegue exportar e a gente também não consegue botar isso para frango, para suíno, para gado, para proteção de animal. E isso agrega valor. Então, a gente está querendo fazer essa discussão no dia 21 de agosto e que era muito bom as pessoas participarem, porque isso é uma coisa que vai mudar a realidade da agricultura brasileira. Por que vai mudar a realidade da agricultura brasileira? Eu vou deixar de exportar grão, eu vou começar a exportar ou farelo e principalmente carne, que é a vantagem competitiva que a gente tem. A nossa carne é a mais barata do mundo. A gente precisa combater a fome no mundo, a gente precisa combater a inflação no mundo. E uma forma de combater é botar carne barata no supermercado de
todo mundo. Então, essa é a primeira grande fase que a gente precisa fazer. Mas, para isso, eu preciso usar o óleo de soja. Então, para ter uma indústria de esmagamento, para ter o óleo, eu vou ter que investir nas indústrias, eu vou ter que investir isso. Quando eu produzo o óleo, eu vou ter que investir na indústria de biodiesel, que vai gerar esse emprego. E depois eu vou distribuir. Quantos empregos eu gero numa cadeia quando eu deixo de exportar soja e passo a utilizar o óleo no Brasil? Vou gerar emprego, eu vou gerar renda, eu vou gerar riqueza, tá certo? Eu vou gerar uma série de fatores que vai melhorar a qualidade, a riqueza e a competitividade. Porque esta cadeia, Donizete, é a cadeia mais eficiente do mundo em termos de produção de proteína. E, assim, ainda vou facilitar a conversão da proteína animal, vegetal em animal. Isso vai ser muito rico. João, a quem interessa essa narrativa da competição entre biocombustíveis e produção de alimento no Brasil? Essa narrativa, ela tem um endereço econômico e não técnico, não é verdade? Perfeitamente, olha só, eu digo muito que é uma irracionalidade você falar que compete, porque elas complementam. Tá certo? Eu ia ter que queimar o óleo de soja, eu ia ter que fazer isso. Então, ela complementa. Porque é o seguinte, quando eu esmago, eu tenho 2 produtos e eu preciso tirar os 2 produtos. Hoje, não se está esmagando mais porque um produto fica parado. E aí cria-se problema de estoque, cria problema de vários fatores ao longo do tempo. Então, a ideia aqui é fazer essa complementariedade. Outra coisa é complemento. Eu não vou tirar nenhuma área de produção de carne ou de proteção de proteína para plantar coisas animais. Não vai ter nada, é uma complementariedade. Pois é, mas essa narrativa, esse discurso vem de onde? Olha só, essa narrativa vem da Europa, que não quer que a gente seja produtivo. Olha só, a Europa, com o Brasil, ela tinha que parar de produzir alimento e importar nosso. Tá, sabe por quê? Porque é o seguinte, aqui a gente produz 2 safras, a gente produz até 3 safras, tá certo? Então aumenta a produtividade, quer dizer, eu tenho mais sol, tem insolação, tem água, então a gente vai ser sempre mais produtivo. Então é o seguinte, para quem tem um mercado já cativo lá, não é interessante ser esse sistema produtivo. Então ele tem que denegrir o nosso sistema. Só para você ter uma ideia, a produção de segunda safra de farelo de milho, há 10 anos, quando começou, era 60 sacos, hoje é 60, e já tem gente falando de 150, 170 sacos por hectare. Então, quer dizer, você tem uma potencialidade muito grande de absorver e somar as coisas, e não concorrente. Então, é o seguinte, eu vou pegar um subproduto da produção de carne, que é o farelo, e vou transformar ele num produto que vai virar carne bovina. Tá. João, e o Congresso Nacional, como que tem operado, ou até o Poder Executivo, tem operado para acabar com essa narrativa falsa? Olha só, o Congresso Nacional, através da Frente Parlamentar, está fazendo uma discussão de uma política pública. A sociedade precisa entender, a pergunta que eu faço para você, cidadão que está escutando, você tem consciência de que a principal pauta de exportação, 26% da nossa exportação, é de proteína? E que a gente poderia quase que dobrar esse valor do hoje se a gente tivesse um programa bem estabelecido dentro do Brasil. Então, eu vou produzir mais carne, vou exportar mais carne, vou ter mais óleo de diesel, vou diminuir a importação de óleo de diesel, vou poluir menos, vou ter vai baratear a carne no supermercado. E outra coisa, essa campanha que eu falo o seguinte, o Brasil perde a grande oportunidade de falar para o mundo a seguinte frase: vamos combater a inflação mundial comendo carne brasileira. Porque é a carne mais barata do mundo em termos de produção. Que é a carne mais barata em termos de produção do mundo. E de qualidade. João, você está dizendo aqui muitas informações, né, que você tem trabalhado, elaborado junto com a sua equipe para que isso seja disponibilizado para a sociedade. Aquela pessoa que está nos ouvindo aqui, como que ela pode ter acesso a essas informações? Aonde que ela pode buscar essas informações? Na página? Na página da Frente Parlamentar do Biodiesel, tá certo? Da FPBio. Lá nós temos um portal que tem uma forma de você pegar todos os números do setor, tá certo? Tanto a nível Brasil quanto lá fora. Você vai saber aonde produz, aonde usa, aonde tem a obrigação, onde não tem,
qual o volume e onde estão principalmente as matérias e um monitoramento econômico de todas as matérias-primas para produzir o biodiesel. E qualquer pessoa pode acessar isso? Qualquer pessoa pode acessar e ficar sabendo as notícias do setor, os acontecimentos do setor, está tudo disponível no nosso site. Então, você que está nos acompanhando aí, você pode acessar lá a Frente Parlamentar do Biodiesel e lá tem os principais países quais os principais países produtores de proteína, para onde que o Brasil exporta, qual a quantidade, né, para você poder fazer a sua análise, se há, de fato, algum fundamento essa concorrência que tratam aí de que biodiesel concorre com produção de alimentos ou que o etanol de milho concorre com a produção de alimentos. Então, você pode verificar essas informações e fazer a sua análise, sua crítica e os comentários também, né, João? Exatamente. E eu acho que é muito importante. Olha só, se o Brasil tem futuro no mundo, ela depende da industrialização da agricultura brasileira. E o principal fator de produção do Brasil é soja. Se eu quero ter uma indústria forte de soja, eu preciso ter uma indústria forte de confinamento. João, no começo do ano, alegavam 2 pontos para tratar do aumento da mistura para o B15, que era a questão da fraude, né, que você já demonstrou aqui que o governo está operando junto com o setor produtivo para poder reduzir esse impacto. E o outro ponto que também comentava que biodiesel e o etanol de milho concorriam com alimentos, né? Passado a régua nesses pontos, o que falta para que a gente possa avançar a mistura para o E30, etanol 30% e biodiesel 15%? Olha só, o que está faltando agora é a decisão política do CNPE vir e definir a volta aos 15%, que já estava programado, e que não tem mais motivo para permanecer em B14. Tá certo? Os preços não dispararam, os preços estão controlados, o preço do óleo de soja baixou de preço, voltou para os seus patamares normais, tá certo? E em função disso, fica esse questionamento, essa dúvida. Olha só, o biodiesel não pode ser tratado só como combustível. Lembre que ele é um subproduto da produção de carne. Se eu não utilizar o óleo de soja, a carne vai ficar cara. Qual que vai pesar mais no bolso do brasileiro? A carne ou o transporte desses produtos todos? Garanto para você, no dia a dia, o governo tem que olhar com carinho isso, porque isso vai dizer a importância e o que foi agregado de valor nesse produto como um todo. E é isso que o setor demandou, né, João, para o vice-presidente da República, um estudo que estabelecesse uma contabilidade social, econômica, ambiental e de saúde pública. Eu tenho notícia de que o Ministério da Indústria e Comércio está trabalhando para que isso aconteça. Isso é importante para o setor? É fundamental, porque assim a gente vai ter olhar com antecedência o que pode fazer, o que está acontecendo, onde precisa fazer os investimentos e onde pode ter a condução de possíveis erros e a mitigação desses problemas. Muito bem. João, qual é a mensagem final que você dá aqui para quem está nos assistindo aqui sobre a importância dos biocombustíveis para a sociedade? Olha só, as pessoas precisam entender que hoje o mundo tem que combater a inflação. E inflação, o principal produto que cria inflação é alimento. E o biocombustível é um alimento de ótima qualidade, que as pessoas estão consumindo mais e estão aumentando a sua qualidade de vida. Então é o seguinte, a notícia que eu falo é o seguinte, o Brasil precisa ser realmente um grande protagonista nas políticas internacionais. E como é que ele vai poder ser? Vendendo carne barata para todo mundo no mundo, e assim a gente vai ter uma geração de empregos aqui, a gente vai ser uma sociedade bem mais rica e muito mais racional dentro de um processo produtivo. Muito bem. Estivemos aqui hoje, quero agradecer a participação aqui do João Henrique, que é essa pessoa que tem esse conhecimento holístico das questões ligadas à energia e ao agro. Você está aqui no programa Energia Agro, do canal Agro Mais, e nos acompanhe nas redes sociais para que você possa interagir, sugerir, questionar os temas que são tratados aqui.
Fique conosco até a próxima semana com outro convidado que também certamente trará boas informações aqui para esse setor. Até lá!